Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula desse nosso módulo, a Aliança de Sangue. E hoje nós vamos continuar falando sobre os passos da aliança, esse processo da aliança. Ontem nós falamos sobre a túnica e hoje nós vamos falar sobre a troca de cintos, que significa força, arma de defesa. Então vamos falar sobre um desses passos da aliança, o segundo passo da aliança de sangue. Efésios, no capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Entenda uma coisa, depois que uma aliança é feita, a troca de identidade é estabelecida através da troca de nomes, através da troca de túnica. Aí vem a proteção. E para que ambas as partes se sentissem ainda mais protegidas, eles trocavam os cinturões. O cinturão sempre era aquele que era colocado ali para cingir os lombos, mas ele carregava as armas. O cinto, ele era para segurar a túnica, porque antigamente não era como as roupas tradicionais de hoje, que as roupas são mais presas no corpo, as roupas eram mais soltas. Então essa túnica, ela era colocada, mas ela como se fosse um grande vestido. E para segurar essa túnica, para que ao caminhar, ou para correr, ou nos momentos de batalha, essa túnica não atrapalhasse os movimentos, os lombos eram cingidos. Se amarrava ali na cintura esse cinto. E nesse cinto era que eram colocadas as armas, seja um estilingue ou seja uma espada, eram presas justamente nesse cinto. Então o símbolo recebe, o cinto recebe justamente esse nome de arma de defesa, porque todas as armas de defesa estavam ali no cinturão. Então ele não era somente um acessório estético, ele era um elemento vital, principalmente nas batalhas. Então esse cinto, ele não, além de ajudar para não atrapalhar ali os movimentos, o guerreiro não poderia lutar sem um cinto. Da mesma forma, o trabalhador que servia, ele não poderia trabalhar e não poderia servir se ele não estivesse cingido. O cinto, ele determinava, na realidade, a capacidade de alguém agir, a capacidade de alguém se levantar, a capacidade de alguém se posicionar, de caminhar, de correr. Lembra ali na primeira Páscoa, quando, depois da noite, os hebreus estavam prontos para que eles estivessem prontos para ir para o deserto. Depois de comer a Páscoa, eles tinham que se levantar, se posicionar, cingir os lombos com os cintos para depois sim sair para o deserto, para depois sim sair para adorar. Lembra? Porque o cinto era justamente ele determinava essa capacidade de se posicionar, de levantar, de agir, de correr, de se movimentar. O cinto representa força, o cinto representa preparo. O cinto, cingir os lombos, significa estar pronto. Estar pronto para a batalha, significa autoridade. E na cultura bíblica, quando você olha para a palavra de Deus, o cinto ele poderia prender a espada, ele poderia prender os instrumentos de trabalho, ele poderia, às vezes, segurar a bolsa, certo? Do tesoureiro, a bolsa era colocada justamente presa no cinto. Os instrumentos de trabalho de um agricultor poderiam ser também colocados ali no cinto. Então, quando você olha, o cinto, ele era símbolo de preparo, era símbolo de força, era símbolo de autoridade. 1 Samuel capítulo 25, versículo 13, olha só. Então disse Davi aos seus homens, cada um cinja com a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi cingiu a sua espada, e subiram atrás de Davi cerca de 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Para você perceber que o cinto significava justamente essa capacidade de agir, de lutar e de defender.
Quando você olha para a palavra de Deus aqui, você percebe que em muitos momentos duas pessoas estavam trocando seus cintos, seus cinturões, significando justamente um corte de aliança. E elas estavam declarando publicamente ao fazer isso, estava dizendo assim, a minha força é a sua força. Era como se eles estivessem dizendo assim, a minha força, o meu poder está à sua disposição. O meu poder está à sua disposição. Então, esse era o segundo passo da aliança. Trocar os cinturões, trocar o cinto, a troca de cinto significava defesa mútua. Era defesa um do outro. E esse era um ponto central da aliança, por quê? Porque a batalha de um agora se tornava também a batalha do outro. Olha só, 2 Samuel 3,18 diz assim, agora, pois, fazei-o, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, por intermédio do meu servo Davi, livrarei o meu povo Israel das mãos dos inimigos filisteus e das mãos de todos os outros inimigos. Olha só, Deus tinha uma aliança com Davi e ele diz assim, olha, por intermédio do meu servo Davi, eu livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus. Entenda uma coisa, uma vez que Davi tinha uma aliança com Deus, Deus agora lutava por Davi. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel e não foi uma, nem duas, nem três vezes que você ouviu Deus falando na palavra, olha, essa guerra não tereis que pelejar. Eis que eu irei à vossa frente, eis que eu pelejarei por vós. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com o seu povo, através de Abrão. E olha só o que Deus fala para Abrão. Quando você olha para a palavra de Deus, irmãos, você percebe que a Bíblia ela é recheada de aliança. E o texto ali de Gênesis capítulo 15, no versículo 17 e 18, é apenas uma parte de uma aliança que Deus estava declarando para Abraão, mas que não ficaria apenas em Abraão. Estava sendo a aliança iria beneficiar também as suas gerações futuras. E o povo de Israel agora vai se beneficiar dessa aliança, porque olha só o que Deus vai falar para Abraão. Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. E eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Bendito seja Abraão. Abraão agora seria bendito ao entrar, seria bendito ao sair. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus, que era mais forte. Olha só o que Deus fala. Depois que Deus faz uma aliança com Abraão, Deus vai falar assim, porventura, farei eu alguma coisa na terra sem antes comunicar ao meu servo Abraão? Deus não faz mais nada sem antes comunicar a Abraão. Olha só, Deus, ele faz uma aliança com o povo e agora o povo não vai mais lutar sozinho. Isso é como consequência da aliança que Deus faz com Abraão lá atrás, mas a partir de agora, Deus vai guardar esse povo, Deus vai proteger esse povo. E esse povo vai carregar a força do próprio Deus. Deus vai guardar esse povo no deserto. Ali no sol, pela manhã, uma coluna, uma nuvem para cobrir o povo daquele sol escaldante. Mas à noite, uma coluna de fogo. É Deus entregando a sua proteção, o seu cinturão para aquele povo. E ali no Novo Testamento, como você percebe, isso vai desaguar lá no Novo Testamento. Por quê? Porque essa troca de cintos espiritual vai acontecer também. Porque Paulo, no texto que nós lemos, vai dizer assim, em Efésios 6, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A verdade aqui não é apenas a opinião de alguém, não é apenas um argumento de alguém. A verdade aqui é algo fundamental que sustenta essa nova aliança. Cingir-se da verdade aqui, Paulo está dizendo, não é viver sustentado apenas em si mesmo. É viver sustentado nele, que fez conosco uma aliança e transfere agora a sua segurança para aqueles que são seus filhos e estão debaixo dessa nova aliança. A aliança, esse segundo passo da aliança, transfere força, transfere recurso. Não é apenas viver com a nossa própria força, é receber a força do próprio Deus.
é ser revestido dessa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É o que Ele tem sendo transferido para nós para que pudéssemos ser fortalecidos. Olha o Salmo 18, versículo 34, diz assim: Ele adestra as minhas mãos para o combate, de maneira que os meus braços vergam um arco de bronze. Ou seja, eu sou beneficiado nessa batalha pela força que vem dele. Paulo vai falar algo interessante em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. E ele fala em aliança. Ele fala dentro desse contexto de aliança. Porque olha só, ele fala assim: porque embora andando na carne, embora estejamos habitando num corpo carnal, é isso que Paulo está querendo dizer, embora andando na carne, estejando na carne, nós não militamos, nós não guerreamos de acordo com a carne. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, você e eu recebemos armas espirituais, armas que nos preparam, que nos dão autoridade. Não é lutando em fragilidade. Aquela promessa que ele fez lá em Abraão, aquela aliança que Deus fez lá em Abraão, agora deságua aqui no Novo Testamento. Você vai perceber que o que Deus faz lá com Abraão? Deus troca o seu nome. Por quê? Porque no nome de Deus, as iniciais do nome de Deus, as letras YH, WH, no hebraico Yod, He, Vav, He, essas letras carregam força, carregam poder. E isso foi transferido para Abraão. E quando o H do nome de Deus é transferido para Abraão, agora não apenas Abraão, mas Abraão, ele está carregando a força do próprio Deus, ele está carregando o nome do próprio Deus. E agora Deus vai dizer assim: Abraão, quem lutar contra você, está lutando contra mim. E não apenas para Abraão, mas também para a sua descendência. E aí a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, falando do seu descendente que Deus daria para Abraão, e aí falando do seu descendente em Isaac, que é um representante de Cristo. Isaac representando Cristo nessa aliança, Paulo vai dizer assim, falando de o seu descendente, que no seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra, falando do seu descendente, não apenas do seu filho carnal Abraão, mas apontando para Cristo, que em Cristo seriam benditas, ou seja, protegidas, receberiam uma nova identidade todas as famílias da terra que estivessem debaixo dessa aliança. É uma aliança que nos sustenta em Deus. É uma aliança que traz uma nova identidade, mas também nos dá proteção. Ele nos cinge com o seu cinturão. Ele nos reveste de Cristo. Agora nós somos revestidos de Cristo, com a força de Cristo, com a verdade de Cristo e com as armas de Cristo. Como Paulo diz, as armas da nossa guerra não são carnais. Isso muda tudo, sabe por quê? Porque isso vai mudar a maneira como você vai enfrentar suas crises, vai mudar a maneira como você recebe os ataques e vai mudar a maneira como você vai permanecer diante de Deus. Porque agora você não vence por causa da sua força, você vence por causa da força dele. Você permanece firme não por causa da sua força, mas por causa da força dele que está em você. Uma vez que você entregou a sua vida a ele, se despiu de você mesmo, entrega a sua vida a Ele e se reveste dessa nova vida em Cristo, agora você tem um compromisso irrevogável com Cristo. E agora você recebe a força dele, o poder dele, as armas dele, porque as armas da nossa guerra não são carnais. Porém também tem uma parte que nos cabe nessa aliança. A parte de também estar disposto a entregar a própria vida por amor a Ele. Significa muito para Deus? Pode ser que não. Sabe por quê? Porque Ele não precisa da nossa proteção, Ele não precisa do nosso cinturão. Mas pela graça, Ele nos declara justos, Ele nos declara santificados e entrega juntamente com Cristo todas as coisas. Paulo vai dizer assim, olha,
Se ele nos entregou a Cristo, como ele não nos daria também com Cristo todas as coisas? Esse é o benefício dessa nova aliança que nós temos com Cristo. Amém? E essa foi mais uma aula. Falamos aqui desse segundo passo, desse segundo passo da aliança de sangue, que é essa proteção que vem através do cinturão, o cinturão da aliança. E que Deus te abençoe.